Fala pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma avaliação física em mim mesmo. Vou fazer hoje uma avaliação para identificar a quantidade de gordura corporal que eu tenho. Hoje quem vai fazer a avaliação comigo é o Carlinho, sócio proprietário da Bodymetrics Brasil, que é a tecnologia hoje mais de ponta que tem no mercado, que vai identificar não só quantidade de gordura corporal que eu tenho, quantidade de massa muscular, como também quais partes do meu corpo que mais acumulam gordura. Então isso que é a vantagem de utilizar uma tecnologia de ponta, assim, você vai entender hoje por que é importante você passar por um processo, por exemplo, de emagrecimento, preservando a massa muscular e eliminando gordura corporal, porque talvez você tenha na cabeça aí que emagrecer é perder peso. Eu vou te provar que hoje que emagrecer não tem nada a ver só com perder peso, ok? E só para você entender que existem várias maneiras de você fazer uma avaliação física hoje, tá? Existe a maneira mais simples e barata e menos fiel no resultado, até uma maneira um pouco mais complexa, com uma tecnologia maior, mais cara, porém mais fiel no resultado. Mas existem várias maneiras e a maneira como a gente recomenda os nossos alunos lá do personal online a fazer a avaliação física é o jeito mais simples, porque aí todo mundo consegue fazer, ó, utilizando uma simples fita métrica. Vai só aferindo ali algumas partes do corpo e a gente consegue dar uma noção de resultado, ou seja, dar uma noção de quantidade de gordura, quantidade de massa muscular. Mas existem outras maneiras, né, Carlinhos? Vamos falar um pouquinho das outras Sim. maneiras, o que você identifica como pró e contra aí de cada maneira. Então, assim, maneira mais simples, fita métrica. Depois disso, qual que você diria que é a maneira mais usual hoje do pessoal na academia e quais são os prós e contras de cada um? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui. É um prazer enorme. Cara, meu vizinho. Boa! E agora estamos aqui para ver qual que é do shape desse homem aqui. Vamos ver, Mas será? eu agradeço. Já falo que eu tô olhando, aquela desculpinha, né? Eu não tô na minha melhor fase, não. Mas o que é bom disso é que a gente vai pegar essa fase e depois nós vamos pegar a melhor fase. E aí vai ter o antes e depois ali para a gente verificar essa evolução Boa, aí. boa, vamos ver. Mas assim, como você estava falando, Caio, a gente tem vários métodos, né, para análise de composição corporal. A gente começa aqui, né, no mais simples, obviamente. Você tem uma metodologia de treinamento online, isso que faz todo sentido para o seu público, porque ele vai fazer isso em casa, ele vai ter. Já é uma informação que ele é aplicável na prática dele, e isso ajuda você e seus alunos sem ter que deslocar um investimento para centros de avaliação e etc. A gente falar do que tem no mercado hoje, depois nós vamos para um adipômetro, né? Vamos subir desse daqui para o próximo nível. A gente vai para o adipômetro, não vou nem falar próximo nível, vou falar para a próxima avaliação antes de chegar aqui. Tem um adipômetro e tem a bioimpedância. Tá. Falo não próximo nível porque eu, como profissional, defendo mais o adipômetro do que a bioimpedância, independente de ter tecnologia embarcada ou não. Por quê? Porque a balança, ela depende de uma série de variáveis para chegar num resultado. Ela depende de muitas variáveis. Nível de hidratação altera o resultado. Atividade física altera resultado. Horas de sono altera resultado. Ingestão de cafeína altera resultado. Então exige um preparo prévio que ninguém segue na prática. E ainda que seguisse, ela é uma tentativa de estimar a composição corporal através de um impulso elétrico que passa no corpo. Então, eu prefiro, antes de ter o Bodymetrics, obviamente, o velho adipômetro que pelo menos eu consigo aferir cada ponto de gordura, cada prega cutânea, exige uma técnica do avaliador, lembrando assim, né, por se tratar de uma prega, a gente tem uma estimativa de uma prega, porque não é a espessura real da gordura. A espessura real da gordura nós vamos ver aqui. Porque aqui nós vamos escanear em profundidade. Então nós vamos ver a espessura real da camada de gordura. A prega cutânea, ela entrega uma medida de 1,5 até 3 vezes a espessura real, porque se trata de uma prega. Sim. Aí tem pele junto, né, cara? Tem pele junto, tem que ter uma boa mão de um avaliador, a pinça tem que estar sempre calibrada, tem que soltar a pinça na hora certa, senão ela continua espalhando a gordura. Tem toda uma técnica. O que é legal do Bodymetrics?
Por ele se tratar de um exame de imagem, isso aqui é uma tecnologia, nós estamos falando de ultrassonografia. A ultrassonografia é uma tecnologia validada da medicina para outros fins já. Então a gente usa para ver uma lesão, a gente usa para ver um bebê, e agora a gente usa para ver composição corporal. Então é um exame de imagem, então a gente vai trabalhar na linha de uma ressonância magnética, de uma tomografia, de uma ultrassonografia. Não é diferente. A diferença é que é a aplicabilidade. O ultrassom Body Metrics ele é o único ultrassom do mercado mundial que gera composição corporal através de dados extraídos da ultrassonografia. Então nós não temos concorrente no mundo, a nossa tecnologia ela é exclusiva no mundo, é o único ultrassom que gera percentual de gordura no mundo. Então, por que é legal isso? Porque nós somos o referência. E aí, quando a gente vai falar de composição corporal, nós vamos ter bioimpedância, adipômetro e ultrassom, obviamente, temos a fita métrica aqui também. Esse seria o topo. O que muda? Não exige preparo prévio nenhum do paciente. Então, hidratação, cafeína, horas de sono, nada altera resultado. Não tem limitação de público. O cara obesão lá, ele vai escanear em profundidade e vai entregar a espessura real da camada de gordura em profundidade. Então, esse é o diferencial comparado com as tecnologias no que diz respeito ao que elas são falhas, as outras duas. Mas o grande diferencial do Body Metrics, que é aí que acho que você vai poder comunicar com a sua ideia de emagrecimento, é que ele entrega espessura de músculo. E aí só ele faz. Porque falar de composição corporal só na esfera da gordura é muito frágil. Porque a gente vai falar de emagrecimento, se você perdeu gordura, quem garante que você não está perdendo músculo? E se perder o músculo, você começa a prejudicar, por exemplo, o metabolismo, você começa a dificultar cada vez mais o seu emagrecimento. E aí, deixa a pergunta, desculpa te cortar, como que monitora isso? Como que o pessoal monitora isso? Espessura de músculo. É sempre por uma estimativa, né? E é aí que a gente sai das estimativas. Ele traz um outro dado que é único e exclusivo dos métodos de imagem. E como a gente está falando aqui de composição corporal, único e exclusivo do Body Metrics. Nós conseguimos analisar a qualidade muscular. Quando a gente fala de composição corporal, a gente sempre focou os olhos na quantidade. Quanto de gordura, quanto de músculo. É análise quantitativa. Aqui, o Body Metrics ele é o único equipamento que traz uma análise qualitativa. Eu consigo ver como está a qualidade muscular, se você tem gordura infiltrada dentro da musculatura. Isso é muito legal. É igual pegar aquela carne marmorizada de churrasco, que a gente vê todas aquelas gorduras infiltradas na fibra, e pegar um filé mignon. Se você tiver gordura infiltrada na musculatura, vai aparecer tudo branquinho dentro do músculo. Conseguimos ver a evolução desse quadro. Se você conseguir ir melhorando a qualidade ou densidade muscular... Pô, o cara avalia Paulo Musi, Fernando Sardinha, quem mais você avalia? Minotauro. Agora esses caras vão ficar com inveja do meu shape. Vou falar, Bill fica monstro igual o Caion. Esse vai ser a chamada? É o título do vídeo? Então vamos lá, deixa o braço relaxado. Então, como eu falei, né, o ultrassom ele escaneia em profundidade, então ele emite um sinal sonoro, esse sinal viaja através dos tecidos e ele gera a imagem em tempo real de acordo com a densidade de tecido que ele encontra. Aí nós estamos falando da gordura, músculo e osso. Então assim, a primeira linhazinha vermelha que eu tracei ali é a linha que divide a gordura subcutânea do músculo. Então você imagina que eu passei o ultrassom aqui, ele foi abrindo aqui, ele foi em profundidade mapeando. Então ele gerou essa linha que é de 2,4 milímetros, é a espessura real da sua gordura subcutânea. Lembra que o adipômetro também pega em milímetros, mas ele não entrega uma prega, é diferente. O lance é a gente conseguir conhecer agora como é o corpo dele, né? E ele poder ter isso como norte daqui para frente. O legal é que a gente consegue, às vezes, até pegar cabeça longa, cabeça curta, a gente consegue ver até feixes. Aqui é a origem. E aqui nós estamos descendo lá sentido cotovelo, tá vendo? Por isso que vai diminuindo o seu músculo. Então aqui, na origem, a gente consegue ver que se acumula mais gordura que na inserção. Então, por que o adipômetro também, isso quem falou bastante sobre isso foi o João Moura, sabe? No canal lá dele lá, Treino em Foco. Treino em Foco. Ele fez bastante já vídeo com Body Metrics e ele acha essa aplicabilidade que ele falou e menciona faz todo sentido, porque ele fala assim,
O adipômetro a gente trabalharia aqui no meio da imagem, né? Que é o ponto médio. Só que, olha, não é no meio da imagem que você tem mais gordura. É aqui, ó, na origem. Então, é um método que a gente consegue ver essa distribuição da gordura também. Vamos dizer que o Caio tivesse gordura para perder ali, né? Tava com, sei lá, 6, 10 milímetros aqui de gordura. A capa dele de gordura ia estar aqui embaixo, aqui, ó. Aí eu ia falar, Caio, você precisa emagrecer, vamos perder gordura. Só que aí ele volta na reavaliação e o músculo dele que estava com 68 milímetros está aqui nos 50. Isso não é um emagrecimento de qualidade. Perdeu massa. Perdeu massa muscular. Isso na prática clínica acontece muito, só que as pessoas não têm acesso a essa informação. E às vezes o cara chega, perdeu 10 quilos na balança, o nutricionista fala, parabéns, emagreceu. E o cara tá virando um obeso sarcopênico, mandando só músculo embora, o metabolismo do cara tá cada vez mais lento e o cara lá na frente vai ser mais gordo que ele era antes. Por conta de um processo mal feito, sem controle. E aí a gente falando do Body Metrics agora, ele é um método que auxilia o profissional na prescrição, porque quando você se depara com uma situação dessa, opa, vou mudar de direção, muda de rota. Agora você tem dados suficientes para você tomar decisões. Porque você passar a fita métrica, você não sabe se perdeu perimetria, se ele perdeu gordura ou se ele perdeu músculo, se ele perdeu mais do bíceps ou do tríceps. Você não sabe nada, na verdade. Você está estimando, tentando enxergar algo, né? A gente tem no abdômen, isso é uma questão que só aparece no abdômen, a gente tem 2 camadas de gordura que pode estar presente ou não. Uma gordura subcutânea superficial e uma gordura subcutânea profunda. Não é sempre que ela está aparente. Para mim, nessa imagem, ela me aparece aqui. Você vê que você tem 2 linhas aqui bem definidas, aqui, ó. Mesmo que eu não tivesse riscado a branca, lá você está vendo, ó, tem 2 linhas. Essa parte de baixo aqui, ela é uma gordura superficial profunda. Essa gordura superficial profunda, ela é denominada deep fat, ou deep adipose tissue, que é uma gordura inflamatória. Muitas vezes ela aparece, não é o seu caso, né? Ela aparece em quadros de síndrome metabólica, ou pode aparecer em quadros de estresse, cortisol alto, se o cara tá muito acelerado, não sei o que, eu não sei como que você tá. Então, assim, ela é uma gordura que ela tem um indicador inflamatório, apesar de você ter uma gordura subcutânea relativamente baixa, mas se for considerar a gordura subcutânea, tem que considerar a total. Seria 10 milímetros. Porque daqui dessa face mais espessada que você está vendo aqui para baixo é o seu reto do abdômen, que é bem denso. Para ser abdômen tem bem pouca gordura infiltrada, abdômen bem trabalhado, deve treinar bem abdômen. E aqui a gente tem uma aponeurose e aqui já começa já o oblíquo externo, já outro grupo. Então, assim, o legal é, por exemplo, isso indica no seu caso um hábito, às vezes, de comportamento, porque de alimentação não é, de treino não é, às vezes eu falo porque eu sou um cara que faz tudo, também sou extremamente estressado, né, pilhado, e muitas vezes isso causa efeitos no nosso organismo, né? E para a gente destacar isso para a composição corporal, tem que ser levado em consideração as 2 camadas ali, entendeu? Se fosse um quadro de obesidade, aí aquele tecido ele é realmente um indicador que o cara está em um quadro. Isso é estudo que correlaciona hoje. Hoje tem vários estudos publicados que correlacionam deep fat, essa gordura superficial profunda. Ela não é uma gordura visceral, ela é uma gordura superficial, porém mais profunda do que a superficial. E ela é inflamatória, ela tem a mesma característica da visceral e ela é aparente em quadros de síndrome metabólica, essas questões dessas doenças do metabolismo. E assim, quando você trabalha no percentual de gordura, em relatório de percentual de gordura, o Body Metrics, quando comparado com os outros métodos, ele sempre vai entregar algo. Tô te falando um mindset que você tem do adipômetro, de treinador. Eu tinha isso, você tem porque você usou adipômetro e tudo. Ele sempre vai entregar um percentual de gordura menor. Porque os outros métodos, eles superestimam um percentual de gordura. E o Body Metrics, ele traz o que é mais real. Então, para quem está muito acostumado com outros métodos, às vezes pega o resultado do Body Metrics e fala, mas está dando muito pouco. Na verdade, ele está dando o que é o correto. Você está acostumado com um método que superestimava. Então, o que é legal do ultrassom é que ele te classifica a nível de composição corporal. Se você observar, você está muito mais próximo do que é um atleta
do que é um cara saudável apenas. Porque aí a gente falou, esses 2% de gordura que você falou, dá para tirar ainda? Dá. Vai te colocar cravado no nível... e provavelmente você vai ficar aqui, entre o atleta essencial... o que é interessante, assim, a composição corporal... você tem uma faixa muito grande ali ainda, ó, que você poderia percorrer de saudável até o aceitável, né? O aceitável já é um cara meio gordinho, né? Sim, então interessante isso aqui, porque ó, essa faixa aqui, que eu tô no nível atleta, então quase indo para saudável. Essa faixa do saudável, tem muitos alunos nossos que fazem avaliação, ele tá no nível normal, o que seria essa fase saudável. E às vezes o cara, nessa fase aqui, ele vai se sentir incomodado com uma gordurinha localizada. Cara, posso te mostrar um negócio? Você vai dar risada. Olha isso daqui. O IMC. Olha o que deu. Acima do peso. Que a gente falou no vídeo, ó. No IMC, com base no IMC, eu estaria acima do peso. Então é por isso que isso aqui, ó, aqui é um dado que o fabricante traz, né? Dá, mas é um dado cancela. Que, ó, tanto faz. O que importa é o dado real aqui da quantidade de gordura. E aí, concluindo o raciocínio, você está no nível normal ou no nível saudável, o que acontece? Provavelmente você não está correndo risco de saúde por conta de excesso de gordura. Está no nível saudável, mas você vai estar incomodado com gordura localizada. Tem muita gente que está nessa faixa aqui, ó, e o cara tá se sentindo meio gordinho, né? Ou com uma gordurinha. A gente traz isso aqui também, ó, que você está falando agora, o risco relativo de doença. Se a pessoa tiver mais para cá, ele já começa a ter os riscos de doença cardíaca, AVC, diabetes. AVC, diabetes, é o que eu falo, gente. Não é uma questão só de estética. A gente tá avaliando aqui, vendo estética e tal. Então, muitos de vocês me procuram, né, do personal lá para emagrecer, para ficar bonito, para poder... Tá, mas quanto maior o nível de gordura, se você é uma pessoa sedentária, que não treina musculação, não trabalha para ganhar massa muscular, fica só focado. Cara, sabe o que acontece? Muita mulher focada na perda de peso. Aí ela faz esse protocolo com um maluco que faz... a pessoa perder peso, né? O emagrecimento falso. Sim. E essa pessoa acaba tendo muita gordura acumulada. O que às vezes a pessoa perde peso, mas ela tem muita gordura, ela tem maior risco de doença cardíaca, maior risco de AVC, maior risco de diabetes. Então esse é o ponto. Será que o seu emagrecimento está sendo só uma perda de peso? Ou ele está sendo de fato uma perda de gordura? Que são coisas diferentes. Sim. E aí você consegue aqui ver que o seu risco né? Não tem risco, né? Pelo seu perfil. A gente vai começar depois a ter um histórico seu aqui de percentual de gordura. E aqui é legal que a gente traz aqui também, esse dado é legal. A gente consegue ter todos os milímetros de gordura por segmento que a gente pegou ali em espessura real. Então a gente vai tendo um histórico seu das últimas 10 avaliações gerado nesse relatório aqui. Cada avaliação que a gente fizer vai ter a massa gorda, a massa magra, a água calculada. Você vê que aqui já apareceu somado, né? A massa magra total. Inclusive, olha que interessante, você fica assim, eu não sei o que acontece comigo, porque eu acumulo muita gordura da barriga, você e eu, porque olha aqui, ó, a parte que eu mais acumulo gordura também é na barriga. Isso é normal, a maioria das pessoas, principalmente homens, acumulam muito na região da barriga. Agora, o grande ponto eu já fiz de tudo, mas eu continuo com gordura na barriga, mas é porque é onde mais acumula. É por isso que você continua com mais gordura aí. Então, você quer eliminar de fato a gordura da barriga, tem que baixar mais o percentual ainda. Tem que trabalhar para reduzir a gordura e não o peso. Tem gente que está perdendo peso, mas continua com a gordura. Resumindo, a barriga vai continuar aí. Isso é bem legal. Ficou claro. E aí você consegue ver as variações aqui por segmento, né?